Olá, sejam todos bem-vindos a nossa mais uma aula sobre o profeta Isaías. E atendendo a pedidos de vocês, nós vamos começar as nossas gravações em blocos, tá bom? Porque eu sei que às vezes você não consegue ver todo e você acaba perdendo o fio da meada. Então nós vamos estar dividindo a nossa aula ou em 3 blocos ou em 2 blocos. E logo o Ed já conseguiu, a gente estava até brincando que tudo que eu falo que é o Ed, ele vai ser assessora desse quesito. Ele já conseguiu a liberação para que as nossas aulas sejam gravadas e transmitidas ao vivo também, tá bom? Então a gente já vai estar liberando isso para você. E você é muito bem-vindo, compartilhe, dê like. Quanto mais like você dá, mais o YouTube reconhece que o assunto é pertinente e ele vai propagando e colocando na dimensão das primeiras páginas para você, tá bom? E ó, lembra, para que você não se perca, é importantíssimo, você depois procura lá no nosso canal do YouTube o como devemos ler os profetas, para que você haja uma interpretação correta de tudo que nós estamos estudando aqui. Eu vi alguns comentários e eu vi que 2 comentários a pessoa não deve ter acompanhado toda a aula porque não entendeu o compêndio daquilo que foi ministrado. Então é importante, vai lá, assiste a aula inteira e fica tranquilo. A gente só pede que todas as críticas que forem feitas sejam feitas em amor, porque é assim que a Bíblia diz. Nós não somos o dono da verdade. A única verdade é a palavra de Deus e nós estamos aqui apenas para fazer menção da palavra da verdade. A gente sempre procura aprender. Amanhã mesmo já estou indo para uma conferência. Então, nós estamos sempre em busca de conhecimento porque entendemos que quanto mais sabemos, mais procuramos conhecer, menos sabemos. E é necessário procurar conhecer. Lembra de Jesus? Cresceu na graça e no conhecimento, tá bom? Vamos orar, vamos começar a nossa aula. Pastora Sandra, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Te glorificamos, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos juntos, Senhor, aprendendo a tua palavra. Senhor, é um privilégio. Pedimos que o teu Espírito venha encontrar morada e que o Senhor possa falar conosco de uma forma grandiosa e poderosa. Tudo o que ansiamos é ouvir a sua voz e entender os planos que o Senhor traçou para nós. Revela-nos, Pai, a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar seguimento então ao nosso estudo. Como nós combinamos desde a primeira aula, a gente vai fazer o estudo do profeta Isaías, já todos os profetas, maiores e menores. Estamos começando pelo profeta Isaías. E nós vamos, por ele ser um livro de 60 capítulos, a gente vai dividir em blocos. Então a gente vai pegar os assuntos mais pertinentes, mas é importantíssimo, gente, que vocês leiam todos os capítulos em casa. Porque a gente aqui só faz a acentuação dos pontos fortes. Mas é importantíssimo que leiam todos os capítulos em casa. Vocês podem ver que eu estou aprendendo a fazer jogadinha, né? A trabalhar com hipérbole. Os judeus trabalhavam muito com hipérboles. E as dramatizações. Eles enfatizavam muito. Por isso que eles falavam 2 vezes, repetiam 2 vezes a mesma coisa. Para dar ênfase. Né? Então, Lúcifer caiu do céu. A gente encontra isso no livro do profeta Isaías. Vamos lembrar. Isaías é um profeta que cresceu no palácio, casado. Sua esposa era profetisa, pai de 2 filhos. E ele foi levantado para profetizar juízo e esperança à nação de Judá e a nações vizinhas. Não foi só Judá, tá? Nós também já falamos que Isaías, há uma linha teológica que acredita que não foi todo o livro de Isaías por causa do período, né, de vida do profeta Isaías, em que ele profetiza e dos acontecimentos, e não necessariamente possa ter sido um Isaías 2 ou um Isaías 3. Mas também há uma linha teológica muito forte que acredita que o próprio Isaías, Deus revelou ao profeta Isaías todos os acontecimentos, independente do período que existia. E é importante também que a gente pegou na aula anterior, que o livro profético, ele pode ter 2 aplicações. 99% das profecias bíblicas já se cumpriram. Ou se cumpriram na mesma época em questão, ou com a vinda de Jesus no nascimento. 1% das profecias é que está por se cumprir. Tanto que nós encerramos a aula anterior falando sobre um menino nos nasceu, o filho se nos deu. Que fazia menção do filho do profeta Isaías, que antes mesmo que ele dissesse papai e mamãe, Israel seria aniquilada. Quem destruiu a Israel? A Síria. A Judá, né, no caso. Eu entendi a sua colocação, mas
Qual foi o instrumento que Deus usou para trazer juízo para Israel? A Síria. Né? A Síria. E qual foi... A Síria era tão forte, tão poderosa, que ela não só destruiu Israel, como ela deixou muito desabilitada Judá. Ela deixou Judá, nós encerramos a aula anterior falando que as pessoas por Judá, pelo rei de Judá, em vez de ouvir o que Deus havia falado, pedido o sinal, o que ele fez? Ele foi se aliançar com outros povos. Então Deus fez o quê? Por causa disso trouxe pobreza, por causa disso Deus trouxe consequências para Judá. Deus destruiu Israel e empobreceu Judá. Judá ficou, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ainda ficou os remanescentes de Judá, ok? Até que Deus estabelece juízo para Judá. E quem é que Deus escolhe como mão forte para destruir Judá? Babilônia. Falamos na aula passada, a Babilônia tinha de 10 a 19 províncias. Era um reino de maior imperabilidade, tanto em armamento militar, como em inteligência e intelecto. Ele invadiu Judá por três vezes. Essas 3 invasões de Babilônia para Judá. Na primeira, a gente sabe que levou Daniel aproximadamente entre 14 e 16 anos, que eram os príncipes, que eram os intelectuais, que eram os filhos de governantes. Há uma linha teológica que acredita que quando Daniel ele é levado para Babilônia, ele se apresenta para trabalhar aonde? No palácio. Quais eram os requisitos babilônicos, pagãos, que se era estabelecido, inclusive na Síria, era o mesmo rito, para que se trabalhasse perante o rei? Tinha que ser bonito, tinha que ser inteligente, perfeito. Tinha que estudar as coisas deles. Que linhagem? Tinha que ser uma linhagem real. Tá, mas veja só, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram escravos. Na Babilônia. Eles eram de uma linhagem real de um país escravo. Então na Babilônia, não importava o sangue azul que eles tinham, eles eram escravos. A questão aí é, como é que um escravo podia trabalhar e se portar perante o rei e perante o palácio? Quais eram os requisitos? Tinha que estudar as leis da Babilônia. Os ritos, os costumes, os deuses. Eu acho bacana que assim, vocês estão pegando tudo, menos o que eu gostaria que vocês pegassem. Que é o que eu acho que é o que eu considero mais assim discutível. Aonde os eunucos trabalhavam? Fala. Por que os eunucos trabalhavam no palácio? E por que eles eram eunucos? Para não se aproveitar das mulheres. Todo funcionário do rei que tivesse acesso às mulheres do reino tinha que ser eunuco. Não há nenhuma menção bíblica de Daniel ter se casado ou não ter se casado, dele ser eunuco ou não ser eunuco. Não há nenhuma menção bíblica de Sadraque, Mesaque e Abednego ter tido constituído família. Porque há uma ideia de que por ser escravo, mesmo da linhagem real, para ter que participar, para ter acesso livre ao palácio, então, não era, a gente às vezes já assim, o cara sai de lá, paga-se um preço altíssimo. Mas não foi uma escolha dele também, né? Claro que não. Ele é Isso foi escravo. uma consequência de um pecado generalizado. Não foi pecado de Daniel, não foi porque todos têm pecado, mas não foi pecado de Daniel, não foi pecado de Sadraque, não foi pecado de... Foi pecado de uma nação. E o fato dele trabalhar no palácio, ele também não escolheu isso. Ele foi porque ele era um príncipe. Mas de certo modo, olha só como Deus é maravilhoso. Deus, ele não precisa. A gente tem uns verbetes tão errados, né? Vou me corrigindo, velho, porque vou falar para vocês, os internautas são cruéis. São cruéis. Então, vamos nos corrigindo aí, tá bom? Os verbetes. Quando a gente pensa, por que Deus coloca pessoas
Por que Deus levanta Isaías, um homem do palácio, que foi crescido no palácio, para falar às nações e para falar a Judá? Para falar sobre o tempo de 70 anos que Deus havia falado que o povo seria cativo. Por que Deus leva Daniel, que foi preparado, crescido de uma linhagem real, para assumir o sacerdócio, para estar no palácio, do intelecto, que trabalhava, que era homem de Deus? Sadraque, Mesaque, a mesma coisa. E Deus permite, por causa das consequências do pecado de uma nação, tudo faz parte de um projeto, tudo faz parte de um plano que a gente não entende. Ir para um império absurdo, de cruel, aniquilador, chamado Babilônia. E na Babilônia, lá, dentre tantos magos, adivinhos e todos, Deus faz menção do nome. Então percebe que às vezes as coisas que a gente acha que é a pior coisa da nossa vida, porque para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para aquela nação, era a pior coisa da vida deles. Para Ezequiel, que Ezequiel quando nasceu, a gente vai estudar mais à frente o profeta Ezequiel, ele nasceu de uma linhagem sacerdotal. Ele foi criado, foi gerado, foi formado para ser sacerdote. E quando ele estava prestes a assumir o sacerdócio, o que acontece? É levado cativo. Então, talvez na mente de Ezequiel, a pior coisa que me aconteceu. Talvez para o povo Davi, Sadraque, a pior coisa que aconteceu. Mas olha como Deus é estrategista, magnífico. Das piores coisas que a gente pensa que acontece na nossa vida, é a melhor coisa que Deus está promovendo para um povo. Para o povo, né? Para o povo. Porque a gente só pensa aqui, ó. A gente fala, Deus foi para mim. Não, Deus veio para a humanidade. Não tem, por mais que a gente goste de querer ser, eu não tenho essa doce ilusão. Nem chego perto de mim ser queridinho. Não tenho, não. Porque quando a gente conhece a Bíblia, não tem a menor possibilidade, né? E é complicado, porque assim, às vezes a gente fala assim, por que a gente às vezes passa por tantas coisas? Quanto mais forte, mais resistência, mais resiliência você tem, quanto mais é dado, mais lhe é provado. Às vezes é bom a gente ser queridinho, ser frágil. Porque o frágil é protegido, porque não tem estrutura. Mas o que seria dos frágeis se não tivesse os fortes? O que seria de uma nação se só existissem frágeis? O que aconteceria com Judá se Daniel não fosse levado para a Babilônia? O que aconteceria com os remanescentes de Judá se Isaías não fosse levantado como profeta? O que aconteceria com o povo de Judá, os remanescentes que depois voltam, porque Deus fala que durante 70 anos eles seriam levados à Babilônia, é o que a gente vai ler, mas no capítulo 11, quando a gente vai começar a ler, a gente vê que Deus estabelece juízo não só para Judá. Deus diz assim, o meu povo pecou, a minha ira não vai cessar, o meu braço vai ser levantado para castigar o meu povo, mas quando findarmos, Aí é Babilônia. ai de vós, Babilônia. Eu sempre digo, não queira ser mão de Deus para estabelecer juízo na vida de ninguém. Deus não tem prazer que ninguém se perca. Então hoje pode estar fazendo o que Judá fez fazendo o que Babilônia fez com Judá. Está arrebentando com tudo. Fica na oração. Clama por misericórdia. Fica na posição de Deus. Só avance se Deus mandar avançar. Só levante em guerra se Deus mandar levantar. Senão, fica na tua. Esse é o meu lema. Hã? Esse é o meu lema. Fica na tua. Por quê? Porque Deus vai levantar alguém para estabelecer juízo. Deus sempre levanta alguém para estabelecer juízo. Não queira estar no meio. Por quê? Porque quando ele vier com a misericórdia de restauração, para quem tem, né? Inclusive Babilônia, viu, gente? Nós vamos ver que Deus vem. Eu só estou dando uma introdução já do texto, a gente vai ler. Calma, não olha assim não. Ele está fazendo cara assim, como assim? É o seguinte, a gente tem um espírito triunfalista e um espírito de vingança que a gente não admite. Alguém fez mal pra gente, a primeira coisa que a gente quer, você vai se ver como eu dei. Não é não? Não é da nossa natureza? É óbvio que é natural, vai se ver com Deus mesmo.
Vai. Mas e aí? Você? Não existe ninguém 100% certo. A palavra de Deus é uma espada de dois. É que nós confundimos, né? Deus não é vingança, Deus é justiça, né? Nós queremos vingança, Deus quer justiça. Embora Deus disse que a mim pertence a vingança, mas quando ele fala de vingança, é relacionado ao pecado, é relacionado à maldade, é relacionado à iniquidade. Quanto aos seus, ele fala de justiça. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem, e até aquele coração do homem mais maldoso, mais ímpio, Deus deseja salvar. Não quer dizer que as pessoas não sofrerão as consequências. Sofrerão por causa da justiça. Mas Deus fala de tudo, gente. É difícil pra gente como ser humano, vamos ser bem sinceros. É difícil pra gente como ser humano aceitar e entender isso. Por quê? Porque a gente nunca se coloca no lugar do outro. A gente sempre se coloca no lugar da vítima. Mas nenhum, segundo a Bíblia, nenhum de nós somos vítimas. Nenhum de nós. Todos nós erramos. Se não com esse, nós erramos com aquele. Se não erramos nessa situação, nós erramos em outra. E assim como Deus tem misericórdia com aquele que errou, Ele teve e terá misericórdia com você. A diferença é um coração ensinável, um coração moldável, um coração arrependido. Deus conhece os corações. Se a pessoa não tem um coração moldável, um coração acessível, um coração de mudança, Deus vai dar, porque Ele é justo, todas as chances para as pessoas. Mas você lembra daquilo que a gente leu em Romanos? Que uma vez iluminados, não haverá mais arrependimento para eles? Não haverá mais salvação para eles? Para esses, gente, eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente também aceitar isso. Mas tem pessoas que, por mais chances que Deus possa dar, não querem ser mudado por Deus. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Santidade não é religiosidade. Santidade é ser separado do mundo. Não andar conforme o molde do mundo. Se você não tem um coração ensinável, se você não tem um coração moldado, se você não tem um coração suscetível a ser transformado, desculpa, mas aí vai ser complicado. E é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado de Jesus. Não é a gente, não cabe a nós. Esse papel não é nosso. Sabe qual é o nosso papel? Tô falando dentro do texto que a gente vai ler, e eu só estou já explicando o texto que a gente vai ler. Ministério da Reconciliação. O que Isaías está fazendo aqui? Deus levanta Isaías para quê? Para estabelecer o quê? Juízo. Mas o juízo, ele era um homem que estava procurando fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Mas o juízo não veio para ele também? Tu tá no barco, meu amigo? É igual Jonas. Entrou no barco, o capitão do barco, os caras que estão no barco. Tá todo mundo ali. Porque ninguém é considerado todos nós somos indesculpáveis. Eu não posso dizer, por causa de fulano. Não. Se você tá ali, alguma coisa tem. Nem que seja o quê? Não fiz nada. A gente responde por aquilo que a gente também deveria ter feito e não fez. É onde ele fala em Romanos, é chegada a hora dos filhos de Deus se apresentarem. Se Deus está falando que é chegada a hora dos filhos de Deus se apresentarem, cadê os filhos de Deus? Percebe? Vamos lá para Isaías 11. Já dado toda essa introdução, pega o verso capítulo 9, só para a gente finalizar, para a gente dar uma ênfase, o que é que... Porque assim, lembra que eu falei que a profecia, ela tem uma mensagem, ela tem um endereço certo, não tem? Um endereço certo e um tempo certo, certo? Tá ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não posso pegar uma profecia que tem um endereço para Babilônia, por exemplo, para Judá, por exemplo, ok? E aplicar para Israel. Eu não posso. Eu não posso pegar, por exemplo, uma profecia que muitas pessoas erram, por exemplo, quando vai falar de Naamã. Que fala
que ele se escondia, né, na capa porque era, como é que é? Considerado maldito a pessoa. Considerado maldito, a pessoa tinha que levar, tinha que ficar separada. Gente, ele era judeu? Ele era hebreu? O que Naamã era? Da Síria? Eu acho que é da Síria. Da Síria. Costume completamente diferente. Cultura completamente diferente, tem nada a ver. Tanto não tem nada a ver que se você ler o texto, você vai ver que ele é um homem valoroso, Naamã 5. Reis. Não, Reis 5. Esse apócrifo eu não conheço, não. Não, segunda Reis. Sim, segunda Reis 5. Fala que ele era um homem de valor e olha o que é mais legal. Ele era pagão, ele era ímpio, mas o Senhor o abençoava. Por quê? Porque Deus tinha... Da Síria mesmo. Deus tinha propósito. Por que Deus... Olha só, ele era ímpio, cultura pagã, adorava outros deuses. Ele ia com o rei dentro do templo adorar um outro Deus, que tanto quando ele reconhece Jesus como Deus, como Salvador, ele fala, eu vou pegar essa terra aqui e vou levar para que, o Senhor entenda, eu estou lá trabalhando, é meu trabalho, eu vou ter que entrar no templo e eu vou ter que estar lá com o rei, mas eu só vou dar minha adoração ao único Deus, o Deus de Israel. Percebe? Então, olha só, ele era ímpio, cultura ímpia, não conhecia Deus, nem de ouvir falar. Ele escuta quando... Menina. Reis e Crônicas é o contexto histórico do livro dos profetas. Por isso que tá tudo ligado. A menininha, que ela é pega como escrava, quem é? Ele era o quê? Ele era da onde? Síria. Da Síria. Ela foi pega como escrava, mataram toda a família dela, mataram o titio, priminho, irmãozinho, amiguinho, levaram para trabalhar na casa dela. Segundo os historiadores, dizem que essa menina tinha cerca de 12 anos de idade. E ela é levada para trabalhar dentro da casa desse homem de valor, que é na narrativa do contexto histórico, Deus o abençoava. Porque é que Deus abençoa um ímpio de cultura pagã, que adora outros deuses e faz dele uma pessoa de valor diante dos homens. Por que que Deus faz isso? E ainda usou ele, né, porque ele era comandante do exército. Matou muito povo de Deus. O povo de Deus. E era um homem de valor também. Era um homem de valor, de honra, respeitado. Mas a chave desse texto é: e o Senhor o abençoava. Aí vamos lá. Por que é que Deus abençoa um homem pagão, de cultura pagã, de ímpio, um homem ímpio, e às vezes não abençoa religioso aí? O foi usado como mão forte, faz parte dos livros proféticos, gente. Estamos falando de contextos históricos dos livros proféticos. E aí, o que é que Deus o abençoou? Por que é que Deus abençoou? É que Deus já tinha visto ali, quando ele ia pegar a terrinha lá e falar, eu só vou te adorar, não vou adorar. Lembra de Asaf? Um grande músico, um grande compositor, que olhava a grama do vizinho que era mais bonita e ficava reclamando? Quantos de nós agimos da mesma maneira? Questionamos por que é que Deus... Aquele camarada tem uma vida leviana. É idólatra. Segue litúrgica de religião afro-descendente. Afrodescendente, tá vendo? Eu tô tentando melhorar, gente, porque católica romana. Os internautas são cruéis. E aí a gente vai e Deus abençoa. E às vezes a pessoa tem mais características, mais vida cristã, sem saber, do que o próprio cristão. Por quê? Propósito. Deus tem propósito. O propósito na vida de Naamã não foi salvar Naamã. Quem era Naamã? Valoroso, respeitado, guerreiro, tinha uma doença, era enfermo, revoltado, não conhecia Deus, passou a conhecer, mas o que ele falava tinha valor. Quando ele conheceu Jesus,
Então, Ele trouxe salvação para uma nação, para a sua nação. Deus está pensando no todo, a gente que só pensa na gente. Deus não pensa na gente. Se Ele tiver que amassar a gente para salvar um todo, Ele vai amassar a gente para salvar um todo. Foi exatamente isso que Ele fez com Profeta Isaías, capítulo 9, verso 12. Vamos ler? Que a gente parou no 9, né? 9, verso 12. Vamos continuar daí. os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida, mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo os desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. 2 vezes. Continua. Sua mão continua erguida, porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvem de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Só um apêndice aí. Alguém lembra de um contexto histórico no livro de Reis, em que a Síria sitia Israel? Tem um leproso aqui. A gente vai, é que não dá tempo de se aprofundar em tudo, mas é importante ler. Depois vocês vão me ajudando aqui. A Síria vem, Deus está falando assim, a primeira vez, nós falamos só 2 aí nessa leitura que ela fez. Primeiro, profecia tem direção. Qual que é a direção? O povo. O que o povo fez? Idólatra, estava se envolvendo com idolatria, se mistificando com outras coisas e deixando Deus de lado. O que é idolatria, gente? Isso tem uma coisa que tem que ficar muito clara pra gente. O que é idolatria? Acho que é colocar qualquer outra coisa acima de Deus. Mas aí a gente é hipócrita, né? A gente nunca admite que está acima de Deus, né? Não precisa colocar acima de Deus. Idolatria é tudo que é mais importante para você. Qualquer coisa, inclusive você. Aliás, o ser humano é mais idólatra de si mesmo de qualquer outra coisa. Tudo que você coloca como mais importante, como primeiro, no lugar que deveria ser Deus e as suas coisas, Deus e o seu reino, você é idólatra. Idolatria não é adorar outros deuses, é também. Só que vamos falar real? Por que o homem adora outros deuses? Por que alguém, com todo respeito a todas as crenças e religiões, nós respeitamos todas, por que um católico devoto de Santo Expedito, ele faz o seu devocional para o Santo Expedito, faz oferenda, coloca uma faixa e ainda cumpre o ritual? Qual é o objetivo dele fazer a missa, a reza, a romaria, a caminhada de não sei quantas horas, de não sei quantos dias, o seu alto flagelo, de subir a escada lá enorme que tem na Bahia? Qual é o objetivo? Alcançar uma graça. Alcançar uma graça para quem? Para mim. Para ele mesmo. Eu estou pagando para fazer com que alguém faça alguma coisa por mim, mas no fundo, no objetivo real, na raiz de todos os males, o único objetivo é agradar a mim mesmo. Toda idolatria tem uma raiz. E qual é a raiz? Adorar a si mesmo. Toda idolatria. Por isso que Deus abomina a idolatria.
todo alta promoção, todo alto egocentrismo, todo aquilo para uma... Ai, porque eu. Tudo que se volta para si mesmo, tudo que se volta para o homem é raiz idólatra. Pronto. Eu não preciso me prostrar, eu não preciso... Ai, porque eu preciso levar... A gente fala muito isso, né? O nome de fulano. Não, filho, você tem que levar o nome de Cristo. Se o nome de Cristo for através da vida de fulano, é uma honra para fulano. Mas a glória é de Cristo. Não, porque a gente tem que levantar, fazer idólatra. Pra quê? Ai, não, porque eu quero honrar o outro. Não. Algum retorno você está tendo com isso. Porque todo idólatra só busca algo para si mesmo. Pronto, isso é idolatria. Deus então dá uma direção, fala assim, por causa da tua idolatria, por causa de você só olhar para o teu umbigo. Qual era o contexto? O povo estava idólatra e estava tendo muita injustiça social. Qual era o tipo de justiça social? O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Bom. Eu lembro que eu trouxe esse trio na inauguração de uma das minhas lojas há uns quase 2000, isso, acho que foi uns 25 anos atrás. Eu trouxe bom chimbo com bolas e falei, ai meu Deus do céu. Então, que o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. Ou seja, eu tiro de quem já não tem nada, eu tiro o pouco que ele tem e vou enriquecendo as pequenas massas. Nada diferente do que acontece hoje. Enfim, então Deus fala assim, então eu vou para cima do povo. Só que interessante que a profecia do profeta, quando Deus levanta para juízo, não fala só com o povo. Ele vai para cima dos líderes religiosos com força. O que os homens consideram cabeça, os líderes, autoridades, religião, são tudo lembra escrito aí. E os profetas que falam tolices. Mas onde que está aqui nesse? Você acabou de ler 2 versículos anteriores, 3 versículos anteriores. No meu tem enganadores, né? Mas o dela está diferente. Mas enganadores cabem perfeitamente. 16, 9 e 16. É bem antes. No 15. 15. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam. E aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por quê? Não, vamos só para a gente contextualizar. Então a profecia ela tem 2 direcionamentos. A primeira profecia vai direcionar totalmente ao povo. Idolatria. Pecado só preocupado em si mesmo. E a outra vai direcionada aos... Por quê? Porque quando tem um governo justo, o povo prospera. Quando tem um governo... Porque é o que ele fala assim, no contexto territorial, quem vocês consideram que deveriam ser os chefes de vocês? Jesus fala isso, né? Porque para os olhos dele é completamente diferente. Mas eu não vou entrar nas palavras de Jesus nem em Mateus 5, 6 e 7 agora. Vamos falar do projeto deles. Então vocês que deveriam dar sustento para o povo. Aqui não está falando de autoridade espiritual, não existe pai na fé, não existe mãe na fé, não existe nada disso. Isso está falando de pessoas que foram instituídas para estabelecer o reino de Deus no governo. Deus levanta homem e mulher para trabalhar no governo, Deus levanta uma mulher para trabalhar na previdência, Deus levanta uma mulher para trabalhar na tributarista, na justiça, na legislação. Por quê? Para fazer menção do nome dele em todas as áreas do mundo. Então Deus fala assim, vocês estão aí para fazer menção do meu nome. E o que é que vocês estão fazendo? O povo que deveria ter o que comer, não está tendo o que comer. O povo que deveria ter segurança, não tem segurança. O povo que deveria ter abastança, não tem segurança. Não tem abastança. Estão passando fome. Vocês estão sufocando eles. E vocês, profetas? E vocês, sacerdotes? Que deveriam conduzir o povo à salvação, fugir da idolatria, procurar a santidade, estão sendo enganados, comprados, corrompidos pelas facilidades, pelo próprio eu, pelo egocentrismo, e em vez de trazer correção para o povo, o que vocês estão fazendo? Incentivando o povo ao erro. Conduzindo, não só passando a mão na cabeça do povo, deixando o povo errar, e ainda estão incentivando que eles continuem no erro. Então, a ira do Senhor, pela segunda vez ele fala, não será aplacada. Então ele direciona uma ira para o povo idólatra.
E aí ele fala assim, não, mas a Síria vai vir com tudo e vai detonar todo mundo. E logo em seguida a Babilônia, por 70 anos, vai vir acabar com o que restou de Judá. E aí ele fala, mas a ira do Senhor não foi aplacada ainda. Entendeu o que Deus está falando? Assim, o povo está sofrendo porque Deus levantou o juízo sobre eles, falou, vai vir juízo, vai falar de fome, vai falar de seca, vai falar de sede. E o que nós lemos, que eu falei na menção dos reinos, que o irmão contra o irmão vai vender os irmãos como escravos. Chegou um momento que Síria assistia Israel, eles não têm o que comer, eles cessam, porque os arredutos de água vinham de fora. Os assírios sempre foram muito inteligentes. Muitas dos costumes helênicos que existem nasceram da cultura da Síria, porque eles são um povo muito inteligente. Tanto que enquanto a Babilônia vinha para arrebentar com tudo, a Síria vinha, não. Vamos fingir que está tudo bem? Sabe aquela falsa graça? Não, continua assim, Deus entende, está tudo certo, Deus chama assim, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo outro. Inteligente, até implantar a cultura deles e matar a cultura de Deus. Então eles eram muito inteligentes, eles trabalhavam com influências. O objetivo da Síria é influenciar. Então o que a Síria fez? Se a gente cessar o acesso de água dentro da cidade, eles vão morrer de fome. Porque eles não vão ter o que beber, automaticamente não vão conseguir produzir, a agricultura não vai render, eles não vão ter o que se alimentar e se sustentar. Então eles fecham aquedutos. Ninguém entra. O que é sitiar uma cidade? É impedir o livre acesso e a livre movimentação. Ninguém entra e ninguém sai. Se você vai para o contexto de reis, você vai ver lá que mães pegavam seus filhos, sacrificavam os filhos para se alimentar dos próprios filhos. Irmãos pegavam os irmãos mais novos, os irmãos indefesos, mais frágeis, vendiam como escravos em troca de comida. Para você ver o nível de afastamento de Deus que esse povo chegou. E ainda com tudo isso, Deus fala, a minha ira não cessou. Continua. A partir de onde você leu, eu só quis descer para lembrar o que estava narrado em Reis. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. E juntos eles se voltarão contra Judá. 10. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. 3 vezes, né? Não, é 4, essa é a terceira. Olha só, Deus fala com o povo, Deus fala com os governantes do povo que tinham que suster, trazer justiça, e Deus fala com os líderes religiosos. E ele não fala brando não, ele vem pesadão com os sacerdotes aí. E aí, continua? Agora é o 10. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos. Pula para o verso 15. Será? Olha só. É misturado. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. No único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão poucas, que até uma criança poderá contá-las. Olha a situação. Deus está falando aqui. Ele está dizendo agora a respeito de quem ele está levantando para juízo.
Agora ele está falando da Síria e da Babilônia. Quem é que maneja o machado? Ele. Pode o machado se orgulhar? Olha o juízo, só peraí. O povo é idólatra, vou catar o povo. Os governantes junto com a justiça e estão fazendo meu povo sofrer. Vou catar os governantes. Os líderes religiosos, que vergonha. Vou acabar com eles. Mas e o machado que eu usei para ferir o meu povo? Acha que é muita coisa? Porque Babilônia é o maior império. Tá se sentindo muita coisa, né? Você tá achando, né, Babilônia, que você lembra daquele rei impiedoso? Filho, eu não lembro, acho que é filho de Nabucodonosor, ou era o próprio Nabucodonosor, não lembro, acho que é o filho, é o próprio, que ele convida todas as províncias vizinhas, faz uma festança e arrebenta com todo mundo, e aí uma mão no meio da festa, uma mão no meio da festa aparece. Eu lembro, pesado foste na balança, eu sei tradução. Pesado foste na balança e achado foste em falta. Naquele mesmo dia, ele morreu. Naquele mesmo dia, quem controla o machado mostrou quem é que manda. Naquele mesmo dia, a Síria atacou Babilônia, né? Os mares. Exatamente. E acabou com a Babilônia. Destruiu a Babilônia. Por quê? Porque não adianta a gente achar. Às vezes a gente não. Gente, tem uma coisa que Deus não suporta. Não suporta. É o orgulho. Isso é uma coisa que ele gosta, ele odeia tanto a soberba e o orgulho, que ele mesmo trata. Ele fala assim, eu não vou deixar ninguém para. Vai que eu uso alguém que se desobedece. Então deixa quieto. Falei, deixa que da soberba e do orgulho, eu me encarrego de cuidar. Deus odeia, abomina a soberba e o orgulho. Deus ama os humildes de coração. E humilde de coração não é mediocridade, viver com roupa velha, nada disso, gente, porque Deus nos deu uma vida em abundância, pode parar com essa palhaçada. Mas também não é se desfazendo do outro, não é nada disso. Né? É muito sério isso. Então, a gente vê que Deus fala, e agora Deus vem e fala com uma Babilônia. Peraí, Babilônia. Você está se achando muita coisa. Belsazar, viu? Não era Nabucodonosor, é o filho dele. É o herdeiro. Viu? Então é assim, você está se achando muita coisa. Então, o povo é meu. A criação é minha. Eu faço quem quer, uso quem quer, do jeito que eu quero. Então, já que você está se achando muita coisa, que a Babilônia tinha um jardim em suspenso. A Babilônia era, nossa, ela era top. Era top, não era qualquer império, era o alto dos impérios. Então, o papai falou assim, bom, você pode ser top, mas ninguém chega ao meu nível. Eu continuo no trono, eu continuo no controle e os filhos são meus. Então, só que tem uma coisa, e aí é onde eu falo, quando a gente começou na introdução, que eu falei sobre a vingança. Quando a gente vê, e eu achei muito legal a hipérbole, né? Onde eu acho dramalhão, que Isaías usa uma linguagem muito poética, muito coloquial. E ele fala assim, nas matas, quem aqui já foi no Ibirapuera? Tem muitas árvores lá. Uma criança consegue contar a quantidade de árvores dentro do Ibirapuera? E nem é uma mata atlântica, nem é a Amazônia, estou falando só de um parque, não consegue contar. Deus está falando assim, a devastação será tão grande que o que restar uma criança será capaz de contar. Então, assim, olha como Deus está falando. Mas é isso que Deus faz com o soberbo, viu? Deus diminui assim, ó. Quanto mais alto você for, maior é a queda. E não se preocupe, gente, que quem trata é Deus. Isso aí nem põe a mão. Conselho, não põe a mão. E aonde vem a questão da vingança? O povo, assim como nós, eu ouvi eu estava lendo, né, para preparar a aula, e eu ouvi essa ministração que o professor citou, e eu achei extraordinário. E eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Quero ver se vocês... Eu achei assim, show. Você lembra da estátua que
o rei, o imperador, manda erguer e Sadraque, Mesaque e Abednego não se sujeitam, não se prostram diante dela e ele aquece a fornalha 7 vezes mais. Lembra desse contexto, né? Vamos dizer com quem a gente vê mais similaridade. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, com o rei. Com quem entregou. Vamos contextualizar. Ou com quem entregou Sadraque, Ninguém falou muito. Ou com quem entregou. Porque vamos contextualizar. Era comum, era natural da cultura que quando os imperadores viessem a óbito, viessem a morrer, se erguessem estátuas dele em memória. Era normal. Só que isso era feito quando eles morressem. E não em vida. Então os inimigos do povo de Deus não fizeram nada assim, absurdo. Porque ia ser feito de qualquer jeito. A questão aí qual é? Será que eles vão se sujeitar? Eu quero acabar com eles. Vamos dar um jeito de acabar com eles? Então vamos fazer o que já é costume. Rei, indo lá na sepultura, que glória você vai ver? Vê agora, já que você vai ser glorificado mesmo. Com quem a gente se assemelha? Olha o rei. Uau, é verdade, né? Eu quero a glória para mim agora. Eu sei que eu vou ter glória. Eu quero ser reconhecido agora. Eu sei que eu vou ser reconhecido. Eu sei que eu vou ter, faz parte da cultura, todo mundo vai fazer. Mas acho que a ideia que você me deu é boa. Acho que é melhor eu ser reconhecido agora. É verdade. Com quem a gente se assemelha? O professor foi muito corajoso. Ele falou assim, eu me assemelho exatamente a esse imperador. Mentira, se eu falar que eu me assemelho aos 3. Mentira. Porque assim, eu não tenho coração vingativo. Eu quero acabar com o outro. Não quero acabar com o outro. Tem gente que quer. Tem gente que está próximo de querer acabar com o outro. Eu falei assim, mas eu sou sincero para dizer da minha mazela que eu queria ser reconhecido sim. Pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelo que eu fiz. E se assemelhar. Aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, né? Que absurdo, eu na minha santidade, né? Aí eu comecei a pensar, eu falei, né, que o camarada tem razão. A gente faz exatamente a mesma coisa. Vocês já pararam de pensar? Quando? Vamos aplicar, vamos trazer para a prática. É o texto? É o que nós estamos. Vamos trazer para a prática. Tá, estou no meu trabalho. Cara, eu não ganho o suficiente, eu trabalho tanto. Eu me esforço tanto. Eu ganho tão pouco pelo que eu trabalho, eu merecia ganhar mais. Estude mais. Eu estudei tanto, eu merecia uma melhor posição, eu merecia não sei o quê. Mas é o que a gente aprendeu na outra aula, outro dia, né? Que o pecado de Satanás, na verdade, foi esse. ISO 9000, ele queria reconhecimento. Ele queria ser reconhecido. Mas a gente não presta atenção nessas coisas. Não, então, você lembra que eu falei da minha experiência? Porque poxa vida, eu tô igualzinho Satanás, quero ser reconhecido. Misericórdia. Mas é verdade, né? A gente faz isso no trabalho, a gente faz isso em casa. As mães, por exemplo. Vou falar, né, meu contexto, casada. Cara, eu trabalhei o dia inteiro. O mínimo que não trabalhou, caso eu quero chegar em casa, o mínimo que eu quero é a casa pelo menos do jeito que eu deixei. Poxa, será que a pessoa não vê que eu estou trabalhando o dia inteiro, que eu chego cansada? Ainda vou ter que fazer comida, ainda vou ter que limpar a casa, ainda vou ter que fazer isso, ainda vou ter que passar a roupa, engomar a gravata. Entende? Aí você tá pegando Eu sou casada, estamos casados, hein, mano? Estamos casados. essa obrigação, né? Olha, Você igual, eu já cheguei ajudando, já estou fazendo. Então, mas eu estou dando exemplo do trabalho, estou dando exemplo do cotidiano em casa e os filhos. Você se mata pelos filhos, olha, gente, difícil um filho dar valor para pai. É difícil. O filho dá mais valor pro vizinho. claro. Os amigos da rua. Os amigos da rua. O melhor presente compra pro amigo, pro namorado, nunca pros pais. O pai ensinou a profissão. Vou dar um exemplo. O pai ensinou a profissão, o pai deu caminho, o pai deu recurso, o pai deu sucesso, o pai deu tudo. Mas aquele profissional que é vizinho, que o cara é top, mano. Quero ser igual a ele. É cruel. Aí eu te pergunto, com quem a gente se assemelha? Sadraque, Mesaque, não, Deus livra na fornalha ou da fornalha? Eu acho que a gente está aquecendo essa fornalha 7 vezes do que qualquer outra coisa. Nós
estamos divididos aqui entre aqueles que falam assim, né? Ó lá, fulano. Entre os que apontam, Aqueles lá não se curvou não. Dá uma olhadinha lá pra você ver se eles então. Mas, gente, olha o que Deus está falando. E isso ainda não aplacou a ira. De Deus. Ixi, eu acho que ele me aplacou até agora, viu? E ainda não. É 4 vezes só, ele tá continuando falando. Mas até você tá hoje. entendendo? A gente fala assim, a gente acha que pecado é adulterar e é. A gente acha que pecado é roubar e é. A gente acha que pecado é fornicar e é. Todas essas coisas são pecados. Mas, gente, o que acabamos de falar aqui também é pecado. Aliás, né, Gálatas 5, 22 fala dos frutos do Espírito. Lê os versículos anteriores. O fruto. É isso, fala do fruto, é verdade. O fruto, só tem um. O fruto do Espírito. E aí lê os versículos anteriores. E ainda fala, e coisas semelhantes a essa, acabei de falar. E a gente acha, quando a gente olha, nossa, vender o irmão como escravo, você não achou um absurdo? Matar o filho para comer, você não achou um absurdo? Mas a gente faz isso, gente. Às vezes a gente não faz isso literalmente. Mas a gente faz isso. Quando a gente considera o outro melhor do que o que está dentro de casa. Embora a gente tenha que considerar qualquer um melhor do que nós. Mas a gente está falando aqui de valorização, de respeito. E não de reconhecimento em posição e status. Porque só temos um que é digno de glória. E é isso que a gente tem que mudar na nossa mente. Vira a chavinha. Sole Dio. Glória. Sole Dio. Graça. Só aqueles que mais amam. A gente tem que entender que às vezes quando a gente divide esse espaço no nosso coração, eu não passo de um dó. Vamos continuar. Deixa eu ver onde eu estava de novo. O remanescente de Israel. Naquele Lindo. dia... Não, até agora só veio juízo. Mas está chegando a esperança. Calma, calma. Bom, né? É no 20, né? Eu estou no 10, versículo 20. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naqueles que o feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó, voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. Vocês entenderam isso? Deus vai falar assim, olha, Um remanescente? era tantos como a areia do mar. Lembra a profecia sobre Abraão? Assim será a sua descendência. O povo foi se desviando. Agora o que Deus fala assim? Só um. Continua. Quem é esse um? É um povo. Esse um é um povo. É um povo que descende do tronco de Jessé, que é a boa nova. É que a Bíblia da tia está toda no singular, mas no verso 21 fala os restantes de Jacó. Aí Seria- embaixo que ele falou. É porque o remanescente já não fala de um. O remanescente É fala aquele que de um permaneceu. todo, que ficou, que restou de uma situação, mas é pequena. Remanescente também. No singular, né? É, É porque a palavra remanescente já indica plural. já, exatamente. Hã? É, professora. Não sei não, eu estou falando só o que eu acho. É isso mesmo. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor Olha que passará, lindo, olha que lindo. e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar,
como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Ai, isso não gostei, não. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Gebá. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena. Vamos resumir, senão não vai perder. O que ele está dizendo assim? Ele está exemplificando que a libertação dos remanescentes seria como foi no Egito. Está dizendo que assim como foi no Egito, com mão forte ele vai tirar o povo dele. Claro que agora não são as 10 pragas. Mas ele vai usar de estratégias entre, por exemplo, vai levantar um povo, uma nação, contra outra nação, para libertar o povo. Tanto que quem é que Deus usa para libertar o povo do cativeiro babilônico? A Síria. Exatamente eles. Lembra? Rei Persa? Que liberta o povo. Só que o que eu acho interessante, que eu falei da vingança, que a gente vai ler um pouco mais à frente, só pra gente não perder. É Ciro o rei, não é? É, da Pérsia. Da Pérsia. Pra gente entender, Deus está falando aí que vai vir pra cima de Assíria, vai vir pra cima de Babilônia, vai vir pra cima de todos os inimigos do povo de Deus. Só que mais à frente ele vai falar o seguinte: tem um remanescente. No capítulo 11 ele fala do tronco de Jessé, nascerá o Redento. Agora ele vem falando sobre Sião, e agora ele vem falando sobre esse rebento, que é um tronco. Ele está falando assim, sabe que até tem uma canção que é O Cheiro das Águas Brotará? Ele está falando o seguinte: foi tudo destruído, só restou toquinhos. Ah, eu amo preguei lá onde você trabalha. Eu amo essa mensagem. E só tem um tronquinho. Nada. Mas eu estou falando que do nada, desse tronquinho, ele vai fazer nascer uma nova nação. Só que agora está falando que essa nação vai viver no reino de justiça. Não é isso que ele está mais à frente, é isso que ele vai viver no reino de paz. Diz que a fúria foi aplacada, a ira de Deus foi aplacada, e que agora os leões vão conviver, que os leões, olha a hipérbole, né, que é a metafórica que Isaías gosta muito de usar. Né, porque ele é muito político, coloquial nas suas palavras. Ele fala assim: uau, vê se vocês acham onde está o versículo, pra gente só citar aqui no vídeo. Mas mais na frente você vai ver que ele vai assim: os leões vão conviver com os outros animais e não vão se alimentar de carne, vão se alimentar de vegetais. A nossa convivência com os animais, com as serpentes, vão colocar uma criança vai colocar a mão no ninho de uma serpente e não vai sofrer dano nenhum. Será um convívio de paz, de justiça, ninguém terá fome, ninguém terá sede, porque eles habitarão em Sião. Como? 11:6. Vamos lá, 11:6. Lobo, né? Fala. É. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos. Cadê? É poético, e o né? leão comerá É várzea como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque a terra se encherá do Conhecimento do Senhor. Do que Isaías está falando? Nossa, eu achei que fosse na eternidade já isso. Lembra de profecia com duplo cumprimento? Menos mal, porque eu falei, eu fui enganada a vida inteira. Esse reino já começou. Me enganei a vida inteira. Não, ele não sabia, porque ele faz essa narrativa 700 anos de Jesus nascer. Mas o reino foi inaugurado quando Jesus estabelece o seu reino. Nascimento de Jesus, a sua missão, a sua comissão, faz estabelecimento do quê? O que Jesus está fazendo aqui na Terra? O que ele veio fazer aqui? Anunciar o reino dele. Trazer o reino dele. Ou seja, quando está falando desse reino de justiça, desse reino de paz, esse reino já foi inaugurado. É óbvio que a gente não vai colocar a mão no ninho de cobra. É óbvio que a gente não vai deitar
junto com o leopardo, nem com o urso, nem com o leão. Por quê? Porque esse reino foi implantado, mas não chegou na sua plenitude. Só que o reino já começou em Jesus. E aí é onde entra? Nós somos parte deste reino. Continua. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos. Só um minutinho aí, legal. Será uma bandeira para os povos. Vamos entender o que eu amo. Ele é muito poético, Isaías. Se você vai para a Espanha, para a Europa, para a Itália, você tem os guias turísticos que você pode contratar, que é pago para isso. Mas existem os guias turísticos chamados Free Tour. O que são esses Free Tour? São guias turísticos que não cobram para te conduzir aos lugares. Aí chegar um guarda-chuva vermelho. Então quando você chegar na região onde você vai estar, ele vai dizer, ó, quem são os Free Tours? Os Free Tours têm um guarda-chuva amarelo. Na Espanha geralmente é um guarda-chuva amarelo. Um guarda-chuva amarelo. Então você vai pra rua, você vai buscar alguém. Eu não quero pagar, eu quero fazer turismo, não tenho dinheiro para pagar porque é caro. Ok, então eu vou procurar um guia turístico. Vou procurar então o quê? Guarda-chuva amarelo. Aí eu vou até porque como funciona? Você dá o que você quiser. Você dá uma oferta por guia turístico. Não tem pago, entendeu? Do que ele está dizendo? Olha como Isaías é inteligentíssimo. O que ele está dizendo? Que do rebento de Jessé haverá um e o seu trono não terá? De quem que ele está falando? E ele será como um guia que anda com um guarda-chuvinha amarelo, que não cobra nada para guiar você por toda essa nova nação. Você consegue entender o que ele está querendo dizer? Continua. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúmes de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe. E os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para os remanescentes do seu povo. Gente, você está onde? Está no 13 e 14? Eu estou no 11, 16. Tá, vai pro 12,6. Vamos pular, senão a gente já entenderam aí. Vamos pro 12,6. Olha só o que acontece. Cadê o próximo? 12,6. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Olha o que Isaías está fazendo agora. Agora Isaías faz uma canção. Se levantou, estabeleceu o juízo, falou da ira de Deus, aplacou da ira de Deus, trouxe uma palavra de esperança, mas calma. Do tronco de Jessé ainda tem chance. Jesus, ele está falando de 2 tipos aí. Um tempo que vai acontecer, que aconteceu, Deus levanta o rei que liberta o povo, detona, acaba, Babilônia acaba em ruínas, Babilônia não foi mais estabelecida, Babilônia fica na região do Iraque, hoje só existe ruínas na Babilônia, ela foi destruída. Então assim, Deus traz juízo para os opressores, Deus traz juízo para o machado que ele usou para ferir o seu próprio povo. E ele fala assim, uma promessa. E quando ele fala que haverá um reino de justiça e o seu reino será eterno, ele já está falando do reino que já foi inaugurado em Jesus, mesmo sem conhecer Jesus. A gente sabe do que ele está falando. Mas ele não sabia, ele estava na dimensão do reino de justiça de Jesus. E quando ele faz isso, você pode perceber que agora ele fala, peraí,
esse reino tem que promover algo em mim. Ele exulta e ele jubila. Então, o evangelho, o reino de que Isaías está falando, que hoje a gente entende que foi inaugurado em Jesus e que a gente vive nesse reino, que a gente vai viver hoje, ainda sofremos, mas a gente vai viver em plenitude. Enquanto não vivemos esse reino em plenitude, o reino já chegou, esse reino já foi inaugurado. O que este reino promove na nossa vida? Será que a gente está tendo a visão que Isaías teve? Que quando é pronunciado para ele que haverá um reino de justiça, quando vai pronunciado para ele a respeito de Jesus, ele se regozija. Ele estava vivendo isso. Ele estava vendo isso. Bem-aventurados que não viram e creram. Mas ele sabia de quem estava sendo falado, do Messias, do Salvador. Então ele começa, antes de ver, antes de presenciar, ele já jubila no seu coração. É muito fácil a gente se alegrar quando a gente alcançou alguma coisa. Mas o que ele está nos ensinando aqui é o seguinte: ei, você tem que viver uma vida de júbilo. Você tem que viver uma vida de adoração. Por quê? Porque o reino de verdade e de justiça já chegou. Mesmo que ele não esteja em plenitude, o reino já chegou. Vamos pular, porque senão não vai dar tempo. E aí ele começa a fazer essa nação que é linda, maravilhosa. Capítulo 13, verso 23. Ele sempre vê um novo tempo, que só inaugura com o nascimento de Jesus. Ele começa, o novo tempo chegou. 13 o quê? 13, 23. 13 o quê? 13, 23. Não tem. Não tem não. Ah, será que eu não estou errado? Será que é? No final das contas, meu irmão. Deixa eu ver se é 12, 23. 14 tem. Não, mas o 14, então vamos ler o 14 e 1. Será que é 12, 23? Deixa eu ver se é 12, 23. É, filho, fazer isso à noite é mudar. 12 só tem até o 6. Também não é. Não é o 11 não? Vai 13, 22. Não, nem 11. Eu castigaria o mundo por seu mal, é o 11 mesmo. Eu castigaria o mundo por seu mal e os ímpios por sua iniquidade. Porém, fim à arrogância do orgulhoso. Você já leu? Do orgulhoso. E humilharei a insolência dos tiranos. Gente, todo rei, não importa rei, todo homem, não importa a sua riqueza, não importa o seu patrimônio, não importa a sua importância, será comido de bicho. Ponto final. Todo bem, não, todo. Todo ser vivo. A gente está falando porque está falando aqui dos orgulhosos que se acham melhor que alguém, se acham muita coisa. Todo mundo todo mundo é comida de bicho no final da história. A não ser que a gente seja parpaso. Se a gente for parpaso, para arrebatamento, aí beleza, a gente passa dessa fase. Fora isso, não importa o dinheiro que você tem, não importa a sua, não importa nada, é comida de bicho. Então a gente tem que entender a nossa insignificância. Total dependência do Senhor. 14:1 diz assim. Ah, é importante. Isso é importante para conhecimento que mais à frente vai vir. Naquela época, que é o que eu coloquei aqui, ó. Aonde está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Tá? Um erro de tradução para a língua latina. Isaías 14. É, 14. Isaías 14. É isso mesmo. Então, mas no original não é Lúcifer. Isso é um erro de tradução. E aí? Estrela Da manhã. No original, né? No original. Eu já li 11, assim. 14, 12. Estrela da manhã, estrela alva da manhã. É que quando. É, filho da alva. É, o meu é estrela da manhã. Vamos esclarecer uma coisa aqui. O nome do diabo não é Lúcifer. Não. Que Lúcifer é o iluminado, pai das luzes. Fala de estrela da manhã. Ele é a grande serpente, o dragão, enfim. Diabo, inimigo. Porque Lúcifer é um erro de tradução. Porque a mesma referência que dá para a expressão latina de estrela da manhã, a gente encontra em Apocalipse para Jesus. Que é o mesmo significado. Aí a gente tenta dar uma desculpa, não. Mas ele é a estrela da manhã. Em Apocalipse está a estrela alva da manhã. A estrela da manhã é a estrela alva da manhã. Qual é a estrela?
Filho da alvorada. Então, qual é a estrela? É aquela estrela quando está começando a amanhecer o dia, é a última estrela que se apaga. É essa estrela alva da manhã. É a última estrela. Então, é um erro de tradução, porque você sabe que existem muitos erros de tradução. Então, o nome do diabo não é Lúcifer. Não é. Dragão, a serpente e tantos outros inimigos, o pai da iniquidade, e vai aí. Pai da mentira, entendeu? O inimigo da nossa alma, mas não é Lúcifer. É diabo mesmo. Inimigo, diabo. Que Lúcifer faz menção, deixa de ser? Não deixa de ser, porque ele era uma luz, um anjo caído. Ele era um iluminado e caiu. Mas a gente corre um sério risco de cometer essa gafe. Porque a mesma expressão original dada para ele, embora é aonde entra aqui vem a polêmica. Naquela época, naquela cultura, naquele contexto de reis, impérios, os reis eram denominados de estrelas. Os reis eram chamados de astros. No Egito, né, eles usavam muito. Não é? Portanto, Isaías 14:1 não está falando do diabo. Que pergunta agora? 14:12. Percebe a importância de entendermos 14:12. 14:12. De importante de entendermos a cultura e o contexto histórico. O anjo, diabo, né? É difícil, né? O diabo caiu, o anjo caído, ele caiu do céu simples. Isso aí é chamadinha, tá, gente? A gente coloca pra criar mesmo, pra pegar. Mas caiu. Um terço dos anjos. Fala em Apocalipse. A gente, quando estiver estudando Ezequiel, a gente vai também desmistificar algumas coisas que falam sobre o grande retiro, que faz menção de duas menções, mas Isaías não fala do diabo. Então, usar esse texto para aplicação ao diabo é um erro hermenêutico, teológico, Então isso se refere a reis. absurdo. Aos reis Reis, da... autoridades. Aos ex-líderes e impérios de nações. estrelas e astros. Isso é importantíssimo. Ex-líderes e quê? Líderes das nações. Por exemplo, o chefe de uma província, que é um governante. O astro-rei. Entendeu? Porque é por causa da cultura, da mitologia deles, da cultura de endeusamento dos povos, né? Deus Sol, Deus Mas Lua, você vê Deus... que até na nossa cultura a gente usa muito isso, né? Astro. Nossa, o cara é um astro, né? Famoso. É uma estrela, né? Uau! É o filme Quando Nasce uma Estrela. Não é verdade? Aí daqui a 100 civilizações vão lá e falam, nossa, eles conviviam com os astros. Sabe uma coisa assim? Gente, ó, já vou deixar Qualquer claro pessoa. que não é uma crítica, é só um apontamento para dar ênfase naquilo que nós estamos trazendo da hermenêutica bíblica. Tá bom? Livres, como é que é? Até Livres. ver. Que é aquela. Da Frozen. Frozen. Livre estou. Let it go, let it go. É que eu canto em inglês, né? Desculpe. Mas Livre estou, Livre livre estou. estou. Let it go, Nada pode me impedir de chegar onde eu quero, nenhuma estação, eu vou com as asas do vento e bababá. É essa a mentalidade. Vai deixar. É essa a mentalidade. Não é essa a mentalidade? É isso que é implantado na nossa geração. Que eu sou livre para viver a vida de acordo com aquilo que me traz alegria. Que eu sou livre para ser feliz. Não importa como. Let it go. Let it go. Let it go. É isso que o desenho diz. É essa a mensagem que o desenho passa. Eu sou livre para viver a vida do jeito que eu escolher viver e que eu sou livre para viver minha vida de forma que me traga felicidade. Não importa se isso fere aos princípios bíblicos ou não, não importa se isso fere aos princípios da sociedade ou não, eu sou livre para viver a vida que eu escolho viver. E não é isso que a nossa geração é impregnada hoje? Let it go, let it go, let it go.
do que nós estamos lendo? Vamos lá, vamos continuar lendo. Isso aí não é de hoje. A música Let It Go, ela vem influenciada hoje há muitos anos. Mas é a partir do 12? Não, é você. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplaram, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Esse só para até por causa do horário, eu vou. Esse capítulo 13, 14, é Deus julgando as nações e mostrando a elas sua soberania. E ele disse assim, no Let It Go, que eu fiz questão de colocar, é hora de experimentar meus limites. Eu vou testar tudo. Livre estou, livre estou. Como o céu e o vento, que é exatamente o que nós acabamos de ler. Como o céu, eu vou subir ao mais alto céu e estabelecer o meu trono. Exatamente. Como o céu e o vento andar. Tem até uma música, andar nas asas do vento, né? Viva o que você sente. Viva a sua liberdade. O desejo de ser dono e de alta promoção e autoexaltar ou ficar sempre em cima. Rejeitamos a glória de Deus para buscar glória para nós mesmos. É disso que se trata o texto. Toda essa glória é fútil, inútil, para nada serve. Todos que olharem, é disso que Isaías está falando, todos que olharam para si mesmos e almejaram grandes posições e glórias para si, foram abatidos, destruídos. E esse é uma grande falha no nosso caráter. Da humanidade. E aí vai cumprindo. É nosso. Não adianta falar, é do ímpio. Não. É nosso. O ímpio, ele não conhece a gente tem que entender, né? Que o ímpio, ele não conhece a verdade. Porque não quer, ou porque... Não, isso é uma falha do nosso caráter. De querer reconhecimento para nós. Pode falar, pode. E contudo, né? E volta um pouquinho, né, nessa questão aí, porque ele fala: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Contudo. Você pode fazer o que você quiser, irmão, mas saiba que você pode ser quem for. Seu lugar está preparado. E já está decretado. Não tem como fugir. Não tem como falar assim, mas Deus, ele já disse isso desde antes dele nascer. 700 anos dele nascer. Isso é uma coisa que Deus não negocia. Isso é um defeito do nosso caráter que tem que ser tratado. Tem que ser mudado totalmente. É por isso que eu não brinco com o elogio. Porque é um defeito do nosso caráter. Não é do outro. É do nosso caráter. Por mais que a gente fale, não, eu não sou. É da nossa natureza. É da nossa natureza. A gente sempre quer reconhecer reconhecido. A gente sempre quer estar em posição de destaque. A gente usa desculpas. Não, mas é por causa do reino. Mentira. Ego. É ego. E Deus está falando aqui, não tem outro caminho, aliás, não tem outro destino. Senão o inferno. Então é muito sério isso, tá? E aqui, ó. A Babilônia, um contexto histórico que eu acho muito interessante, ela tinha cerca de 200 mil pessoas. É coisa. Talvez para nós, que hoje trata de bilhões, não considera, mas naquela época, Babilônia tinha 200 mil pessoas, era muita gente. Era uma das maiores cidades. Era a maior. Era a maior potência que tinha na época. Tá? Então, assim, é importante saber isso. E em 587, ela destruiu Jerusalém. Em quanto? 587. Mas sabe o que Lamentações de Jeremias vai narrar, a gente vai estudar em Jeremias, e Lamentações de Jeremias narra muito sobre o contexto do cativeiro babilônico. Né? Ele já era chorão, considerado chorão.
E aqui está o seguinte, é uma linguagem poética, não vai sobrar ninguém, Babilônia será destruída de toda a terra. Ela é condenada e Deus coloca um ponto final na história de Babilônia. Que Deus não coloca um ponto final nas nossas histórias. Nada resta de Babilônia, são só ruínas, eu já falei em Iraque. Reinos vêm e vão, exceto o povo de Deus. No capítulo 14, ele faz menção do retorno, onde ele vai trazer os remanescentes também. Verso 14 de 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É quando fala que, no contexto disso aí, você está se achando tanta coisa, que você vai morrer no inferno mesmo. E aí tem uma linguagem de exceção para Deus suprimir a queda da glória. 14:32. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação, que se o Senhor fundiu a Sião, É isso que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Legião. Isso é importante. O que se responderá ao Senhor, né? Pois aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos... Quem foi oprimido? Ser opressores, né? Não, opressores é quem oprime. São os oprimidos. Os Os opressos. opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Bom, vamos também desmistificar. Essa Sião não fala de um lugar. Como não? Não é Sião? Sião foi destruída. Babilônia, Então ele está Jerusalém. fazendo menção de um reino. Deus está falando a menção dele. Ele é assim. Aonde nós encontraremos refúgio. Porque para onde iremos nós? Para quem iremos nós? E não para onde? Porque reino de Deus não se trata de espaço físico. Reino se trata de posição, não de ocupação. Eu posso não estar ocupando nenhum espaço, eu posso não estar inserido em nenhum espaço e ainda assim estar alinhado ao reino. Quando ele está falando de Sião, a gente vai ler, porque por causa do horário eu quero partir daí. Porque aí agora vem um negócio extraordinário. Como Deus fala que até Babilônia e até o Egito serão alcançados e serão... Até o povo que ele destruiu, ele levantou para destruir e ele destruiu. Ele falou, o que restou dessa galera eu vou buscar. Porque ele está falando, Sião será o refúgio. Então ele está falando de um local. Dele mesmo. Você está falando dele. Ele está falando que em Jesus é Sião. Que em Sião encontrará refúgio. Então o texto correto da interpretação aí, não é de um lugar. Qual é o lugar mais seguro da terra? Quem já leu esse livro é extraordinário. Eu recomendei, eu já li, estou relendo ele, é maravilhoso. Qual é o lugar mais seguro da terra? É na igreja? Você vai dizer, é na minha casa. Em Deus. Em Deus. Porque o lugar mais seguro da terra não é geográfico. O lugar mais seguro da terra é onde nós estamos inseridos. No centro da vontade do Pai. Esse é o lugar mais seguro da terra. A gente vai explanar a partir daqui para a próxima aula. Aí eu vou tirar toda essa interrogação da cabeça do Ed. Esse daqui nem ler direito eu não consegui. Então, tá. Qual estava lendo aí, velho? É o 14:32, o último. Porque fala que ele fundou a Sião. Então esse Tudo A é aqui, criado nele. esse A aqui que me confundiu, né? Porque Toda a criação está inserida nele. Todo o universo está inserido nele. Tudo está nele. Nós estamos enxertados em quem? Nele. Então ele está falando assim, até quando ele fala da Nova Jerusalém, que também ele usa de uma expressão hiperbólica, ele está falando assim que nem precisará de luz, porque eu sou a sua luz porque tudo está nele. É óbvio que uma Nova Jerusalém, que ele falou, um novo céu e uma nova terra, onde ele estará conosco e nós estaremos com ele reinando por toda a eternidade. Sim, mas o que ele está se referindo ao povo não está falando geográfico aí, porque o povo está vindo do cativeiro. Aí o povo está sofrendo, o povo está sendo oprimido. É o que os profetas irão dizer um pouco, né? Não, os mensageiros irão dizer. Está oprimido, mas está dizendo assim, mesmo em opressão, mesmo em escravidão, Diga mesmo que no eu terreno sou a Sião. hostil,
está seguro, porque não é o local que te assegura. É quem está aí com você. É disso que se trata o texto. Vou ler a minha para ver se você... Ah, a versão diferente, né? Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. É isso que se trata o texto. Melhorou. O povo está cativo, o povo está sofrendo, e quando eles voltam para Judá, está tudo destruído. Tem que começar tudo de novo. Demora 14 anos para ele começar a pensar e construir o templo do Senhor. Entendeu? 400 anos profetizando um velhinho lá, Ageu. Velhinho, ele tinha mais de 80 anos. Ele começa a profetizar durante 4 meses, 400 anos. Durante 4 meses ele começa a profetizar. É que a senhora já está na... Não, eu já tô. Porque uma coisa está tudo interligada à outra, né? É que uma coisa completa a outra. Nós estamos quase chegando lá, né, Isaías? Então lá. Então o que acontece? Deus está falando assim, mesmo que vocês estejam em cativeiro, vocês não são escravos, vocês são livres. Em mim, vocês têm refúgio. Igual Paulo dizia, não, eu posso estar preso, Mas a mente... mas a minha mente está livre. E é disso que se trata o texto. Não importa a situação, a circunstância, a cultura, a política, o lugar mais seguro da terra é Sião, é Jesus. Obrigada, gente. Até a próxima aula.